Pés nas costas, assim está o Palmeiras. 4 jogos, 4 vitórias, classificação antecipada, venceu o Cerro Porteño no Paraguai por 2-0. Vitor Roque teve uma chance de ouro e, ao contrário do Arrascaeta, ele desperdiçou e depois foi lá e concluiu o placar da partida em 2-0. E o Estevão, que categoria, e tá indo embora, Brasil! Em busca da classificação e de se manter como único time 100% da Libertadores, o Palmeiras teve que lidar com a empolgação do Cerro Porteño em casa nos primeiros 10 minutos. Mas o time do técnico Abel Ferreira está sempre ligado para aproveitar qualquer brecha de oportunidade que tenha. Foi assim que Facundo Torres quase abriu o placar quando o goleiro Martin Arias teve que dar uma de zagueiro. Já no final do primeiro tempo, Lucas Evangelista foi mais esperto ainda para cobrar a falta rápida e achar Estevão. O atacante mandou de fora, com uma curva incrível, e abriu o placar para o Palmeiras. 2 toques da bola, um para dominar, outro para ajeitar o terceiro, uma pancada no ângulo superior direito da meta do área. E olha que os brasileiros poderiam ter liquidado a fatura ainda na etapa inicial, quando Vitor Roque e Estevão ficaram frente a frente com o goleiro Arias. Mas dá só uma olhada na tomada de decisão do centroavante. Sorte dele que chances no segundo tempo não faltaram. Paulinho viu sua oportunidade de marcar pela primeira vez com a camisa do Palmeiras parar no goleiro e na trave. Estevão e Vitor Roque tentaram mais, sem sucesso. E não dá pra falar que o Palmeiras não correu riscos não, viu? No abafa, o Cerro pressionava e Vieira só não empatou o jogo porque parou na trave. A mesma trave que na sequência do lance impediu Jonathan Torres de marcar de cabeça. Só que aí, de quem poderia ter vindo o alívio antes, veio o selo final da vitória. De decepção à redenção, Vitor Roque sozinho no contra-ataque, contra toda a zaga e o goleiro. Que golaço. Passou por 3, gol aberto na entrada da pequena área, 3 dribles para Vitor Roque para matar o jogo. Resiliência numa imagem é eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente, certeza, que criticou, e a resiliência a isso é como é que eu dou resposta à adversidade, e ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço. Beneficiado também pela vitória do Sporting Cristal diante do Bolívar, que embolou ainda mais o grupo, o Palmeiras comemorou e rendeu muito nas redes sociais, até com o assunto da vez. O conclave papal que acontece no Vaticano virou fumaça verde para o Palmeiras. 100% de aproveitamento, classificação na Libertadores e, mais do que isso, a liderança do grupo garantida. Os números do Palmeiras impressionam até aqui. A equipe é a primeira brasileira da história a alcançar 18 vezes a fase oitavas de final da competição continental, 9 delas de forma consecutiva. Ainda um visitante indigesto daqueles. Contra o Cerro Porteño, o Palmeiras chegou a 19 jogos sem saber o que é perder fora no retrospecto geral. São 8 vitórias seguidas. Números e estatísticas que tiram do chão, empolgam todo mundo. Ou melhor, quase todo mundo. É nós termos a capacidade de continuar com os pés bem assentes no chão, desligar os telefones, porque toda a gente agora nos vai a massajar o ego, porque aqui é tudo 8 e 80. Não dá para tirar o pé do acelerador. É continuar com o acelerador a fundo, continuar com preparar a equipa, rodar os jogadores que tivemos que rodar. Nós queremos continuar com o hábito de ganhar e, quando não der para ganhar, ter a capacidade de resiliência e dar uma resposta no jogo seguinte. E se o Palmeiras venceu em campo, nas arquibancadas, mais uma vez, espaço livre para a vitória da impunidade e da maldade. Torcedores do Cerro Porteño foram flagrados várias vezes em atos racistas. Um deles estava tão direcionado a isso que foi ao jogo com uma camisa estampada com um desenho de um macaco. Em nota oficial, o Palmeiras novamente repudiou a conduta em Assunção e ressaltou que é a 4ª vez que torcedores do Cerro cometem crimes assim contra o Palmeiras.
Lembrou ainda do episódio histórico com o atacante Luigi e pediu punições rígidas e ações positivas de clubes e da entidade máxima do futebol sul-americano. Vale recordar que no jogo contra a equipe paraguaia em São Paulo, um torcedor palmeirense também foi flagrado em ato racista, mas acabou excluído do sistema de venda de ingressos e será acionado judicialmente pelo clube. Mais uma vez, outra ocorrência racial, não é? Contra o Cerro Porteño, nada acontece, não muda, o Palmeiras se manifesta e acaba ficando por isso mesmo. Então vamos nos concentrar dentro de campo que o Palmeiras não deu chance para ninguém lá. 1-0, até teve uma bola na trave, mas no final o Vitor Roque garantiu o 2-0. O atacante contratado por muito dinheiro está começando a se soltar, dar resposta, foi criticado ao longo da partida, sim, o Cicinho tá certo, porque quando ele perdeu o gol, nitidamente ele se abalou, ele ficou abatido, mas ele se recuperou no final. E Edu, enquanto não acaba o jogo, você pode dar a volta por cima tranquilamente. E graças a Deus, né, a gente tem um Abel ali no banco de reserva e sabe confiar nos atletas que ele tem. Mas no primeiro tempo, Renata, o Palmeiras não foi aquela coisa que a gente imaginava. Teve dificuldade, o Palmeiras não ficou muito com a bola, né? O Cerro Porteño marcou bastante a equipe do Palmeiras. É claro, com o talento ali do Estevão, né? Um chute de fora da área, um belíssimo gol, né? A questão do Vitor Roque, todo mundo pode falar o que quiser. Mas eu vejo assim, ele recuperou a bola, ele criou a chance. Olha o gol que ele perdeu, Edu. A gente está vendo, é ele que criou aquela chance, porque ele foi lá, buscou aquilo ali. É claro que ele podia ter tocado a bola para o Estevão, ele podia ter finalizado, né, do lado direito, do lado esquerdo. Ninguém está contestando isso. Mas ele criou isso. E no segundo tempo, o Abel foi muito inteligente com relação aos cartões amarelos. Ele tirou o Fux e tirou o Evangelista, colocando o Murilo e colocando o Rios para jogar. E o Rios no meio de campo, é impressionante o que ele marca. Ele marca para 2, 3. E aí no final o Vitor Roque foi premiado com um belíssimo gol. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols e também, né, sofreu 2 bolas na trave seguida ali, que, né, tava 1-0 ainda, o jogo não estava ainda com cara assim de decidido, mas aí no final o Palmeiras sabe jogar esse tipo de competição, sabe o momento da concentração, e você vê no semblante dos jogadores do Palmeiras, Renato, você não vê abatido, você não vê os caras preocupados, eles veem aquela coisa de concentração, foco. Então parabéns, grande vitória, 19º jogo sem perder fora de casa, é absurdo o que o Palmeiras está fazendo. E antes, no começo do ano, no Paulistão, Cecinho, muitos reclamavam que o Palmeiras criava chances e não conseguia concluir. Até fez isso recentemente contra o Bahia, por exemplo. Só que agora criou menos, mas foi lá e na hora certa conseguiu fazer o placar. E fora isso, eu queria destacar que jogadores importantes para a temporada voltaram, como o Veiga e também o Mike. E faz total diferença, né, Renato? O Palmeiras está sendo mais letal, né? Não há também tanta necessidade de chegar muito ao gol e não converter. É melhor que você chega poucas vezes, mas você acaba concluindo em gols. E o Palmeiras está tendo sabedoria quanto a isso. O Palmeiras tem um treinador que dispensa comentário, que a nossa torcida é para que ele saia do Palmeiras e vá para a seleção brasileira. Não, nada contra o Palmeiras. Não, porque a seleção... Domingo vai ser a sua vez. Porque nós queremos ver a seleção brasileira ganhando. Você vai ser o próximo. Se tem algo que o Abel treme é São Paulo, porque é difícil ele ganhar do São Paulo. Arena Barueri, hein? O retrospecto dele contra o São Paulo não é bom, mas assim, falando do Palmeiras, é essa equipe competitiva, com o melhor treinador que tem no nosso país, e os jogadores entenderam isso. Você vê a postura, o Rios, ele deu uma dividida com o cara, e o normal é o quê? Quando as equipes brasileiras, quando não entendem a competição, é o quê? Já se amedrontar porque vem um árbitro? Não, ele deu a chegada, tomou o cartão amarelo e continuou ali peitando o cara, falando assim, olha, aqui também tem jogador guerreiro. Então, esse é o espírito da Libertadores. E o Palmeiras faz muito bem isso, porque sai lá do banco de reserva. Então, Palmeiras, a fase é excelente, mas acaba domingo. Ronaldo, e tem uma coisa importante também, que quando o time começa a engrenar, justamente
alguns jogadores também crescem de produção, que é o caso do Giai, por exemplo, que não tinha uma sequência no Palmeiras, teve, agora está correspondendo. O Facundo também, Torres, desde o início do ano vem jogando constantemente com o Abel Ferreira. A gente vê que ontem ele não usa o Piquerez, mas usa o Vanderlan, enfim. Então o Palmeiras está começando a criar elenco, isso é nítido. E agora voltando o Mike, voltando o Veiga, tendo o Maurício. O time, o Rocha, que tem experiência. E na zaga também, daqui a pouco o Mikael já retorna, o Fux está jogando. Gustavo Gomes num bom momento. Murilo entrou também na partida. Então, Ronaldo, é no momento certo, é pré-mundial. E dá para lembrar o que o Abel falou numa entrevista dessas aí. Ele falou que ele é europeu. Eu sou europeu. E demonstrou isso ontem no jogo. Sabe por quê? Teve um lance que saiu a foto, que saiu o gol do Estevão, que ele bate, mas o menino sofre a foto, já pega a bola e sai jogando. Evangelista, né? Evangelista, né? Toma, roda, pega a bola e já sai jogando. Não, isso é no Campeonato Brasileiro. Sendo campeonato, já pede cartão, quer tudo. Então isso aí é o treinador que coloca na cabeça dessa turma aí. Agora, o Palmeiras venceu ontem porque teve no seu treinador a mesma coisa de, não, vou deixar o menino aqui que ele vai resolver. Mas no final tomou bola na trave, 2 bolas na trave. Não, mas tem sofrimento, tem adversário, as pessoas acham que é só um time que joga. Aí que tá, se é um outro treinador, o que faz? Saca o centroavante, já põe um meia, um volante. Ou se não, coloca mais alguém para marcar do lado esquerdo. Vem com o discurso de poupar o jogador, não poupei ele. Ele deixou, ele falou, não, eu quero vencer essa partida, eu vou deixar o moleque aqui. Aí demonstra o estilo europeu dele. É isso que eu tô ressaltando do Abel. Agora, na entrevista, quando ganha, ele é bonitinho. Não, né? mas por isso que ele salientou, Renata, resiliência. Esse time do Palmeiras está mostrando, não é de hoje, não. Já de muitos anos. Ele coloca na cabeça dos jogadores que não tem bola perdida. O Palmeiras pode até perder um jogo, mas ele vai perder lutando. Perdeu pro Bahia. O Palmeiras foi até o último minuto perdeu pressionando. O Paulistinha também. Pressionando o Corinthians, entendeu? No Brasileiro a gente foi lá em Barueri e metemos 2-0 no Corinthians. Então, que já valia 3 pontos, né? Esse time do não Abel, valia título, né? A mentalidade é forte, Renata. Eu vou destacar sempre isso. A mentalidade do Palmeiras, dentre os jogadores e principalmente do seu comandante, que é o Abel, a mentalidade é vencedora. Quero ver quando voltar do Mundial. Inclusive, o Palmeiras desperta a admiração de pessoas experientes, ídolos, craques, jogadores que vão deixar saudade para sempre, como é o caso de D'Alessandro, meu ídolo. Fala, Dali, olha o que ele falou do Palmeiras. Normal. Depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com um poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras, até falado por você muitas vezes, que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. Tu pode daqui a pouco baixar um rendimento técnico, mas a competitividade não pode baixar. Elogiando o Palmeiras, que para ele está acima dos demais. Que acho que é muito importante a gente falar do Palmeiras. O Palmeiras é 100% de aproveitamento na Libertadores. O Palmeiras é o único time na competição, né, que ganhou todos os jogos, ganhou fora de casa mais uma vez, está encaminhando para ser o melhor time da fase de grupos de novo, para decidir seus jogos no Allianz, no mata-mata. E, mais uma vez, mostra que é senhor absoluto dessa fase de Libertadores. Só um comentário rápido. Temos que falar, temos que elogiar, temos que exaltar, mas não é nenhuma novidade. Não, mas pode não ser... E não é nenhum grupo ruinzinho, não. Pois, todos são times de camisa dentro dos seus países. Cerro Porteño, Sporting Cristal, Bolívar. Porque tem time de Libertadores que às vezes ganha o Campeonato Nacional porque o empresário, o prefeito lá montou um time rápido, ganha o Campeonato Nacional, vai para a Libertadores, no ano seguinte o time não existe. E daí a gente vê ali... E o próprio Palmeiras já pegou, por exemplo, o Independiente Petroleiro da Bolívia, meteu 8, tudo. Não é o caso. Bolívar, Cerro Porteño, Sporting Cristal, são times que têm satisfação para dar para a imprensa do seu país, para a torcida do seu país, enche estádio, então vai ter pressão, time que vai contratar jogador com mais peso, com mais experiência, porque tem satisfação para dar. E o Palmeiras vai lá e está passando por cima. Assim, o Abel, porque ele já fez antes, não tira o peso do que ele está fazendo de novo. Não estou querendo diminuir, não. Está fazendo de novo. Estou falando que eles estão repetindo. É mais uma mostra de força. Sim, você tem razão. Está fazendo de novo. Porque no dia que não fizer, a gente fala, não está fazendo. Cada vez que você ganha, Abel, Perfeito. é
uma força, é uma demonstração de superação, de buscar de novo. Porque muitas vezes acontece muito se fala, né? Olha lá, normalizando o absurdo. Olha lá. É isso. É isso. Não é você chegar no topo, é você se manter no topo, que é difícil. E o Palmeiras se mantém no topo. Vai entrar uma tela que vai mostrar isso para você. Olha aí. Pode falar, Eugênio. Se sente em casa. Palmeiras em 28 jogos como visitante pela Libertadores na era Abel. É isso. 75% de aproveitamento. É impressionante. Em 28 jogos fez 62 gols como visitante. E sofreu 13. Olha o absurdo. O desempenho como visitante ajuda a explicar por que o Palmeiras é tão bem sucedido em Libertadores, porque consegue equilibrar e principalmente é muito estável na forma de jogo, né? Sempre compete tanto dentro como fora de casa. E assim, o que o Palmeiras do Abel faz em Libertadores é uma coisa assombrosa, porque essa, se não me engano, é a 6ª Libertadores do Abel. E em 2020 ele chega ali depois da fase de grupos, mas é campeão. Mas é sempre o Palmeiras se classificando em primeiro, um Palmeiras que não dá vexame, que não passa vergonha, longe disso. Não, com exceção do ano passado, quando ele é eliminado pelo Botafogo nas oitavas, em todas as outras ele chegou no mínimo na semifinal. E no ano passado foi eliminado pelo campeão Botafogo com um timaço. E ali, jogo igual. Num confronto equilibrado. Muito disputado. Então, e assim, tinha ganhado o brasileiro no ano anterior do mesmo Botafogo. Então, totalmente aceitável. Então, o que o Abel faz, num cenário de muita competição, num torneio que é traiçoeiro também, porque a gente vê que alguns times que sempre entram como favoritos, vez ou outra, acabam decepcionando. O Flamengo, por exemplo, nessa temporada, imaginava-se um desempenho mais regular. Na comparação, o Palmeiras, nos jogos em que vence bem, e comparando com os jogos em que o Flamengo também vence bem, o Palmeiras é menos encantador. Não é um jogo tão plástico, não é um jogo tão vistoso como o do Flamengo. Isso historicamente, não é de agora, não. Mas pensando em competitividade, o Palmeiras é muito mais regular nesse nível de competição, que o Abel consegue mobilizar o time sempre, independentemente do que vale o jogo. Então, por isso que a gente vê o Palmeiras sempre voando em fase de grupos, com essa ambição, realmente com uma vocação vencedora para decidir sempre em casa, no Allianz, para ficar em primeiro no grupo. E não é só na Libertadores, não. E mais, liderando o Brasileirão, é isso que você vai falar agora, né? E, pois é, mas não é só na Libertadores. No Paulista, o Palmeiras também tem essa obsessão de sempre terminar em primeiro. Então, é algo que, para manter no longo prazo, como o Abel mantém, mais de 5 anos, é de fato assombroso e serve de exemplo. Porque todo clube que quiser alcançar esse nível de excelência precisa pensar em ter um técnico que faça um trabalho de longo prazo, que tenha estabilidade, que consiga ano a ano ir melhorando o elenco. Hoje, por exemplo, o Abel tem um elenco melhor do que tinha no ano passado. Então, aos poucos, o Abel vai subindo o próprio sarrafo porque conta com o respaldo da diretoria. Existe um trabalho muito bem organizado. Então, hoje, falando em Libertadores, quando se pensa em excelência, o primeiro nome que vem à cabeça é o Palmeiras. O Abel usou muito assim para falar sobre a volta por cima do Vitor Roque no jogo, a palavra da resiliência, né? E é a cara do Palmeiras, é o Palmeiras que não vai desistir nunca, que vai dar o seu máximo em todas as divididas, em todas as jogadas e que vai brigar até o último minuto para buscar o resultado. A gente falou aqui da eliminação ano passado para o Botafogo. Ter que suar sangue. A eliminação do Palmeiras para o Botafogo ano passado foi lutando até a última bola. A última bola do jogo foi uma falta batida pelo Gabriel Menino na trave. Depois de um gol anulado, que era o gol da virada do Palmeiras, que levaria a decisão para a prorrogação, ou para os pênaltis. E aí, depois de ter o gol anulado, ele ainda consegue uma bola na trave numa cobrança de falta. Ou seja, a última bola do jogo, o Palmeiras estava ainda brigando para se classificar. Ele pode conseguir, às vezes não consegue, mas é um time que briga o tempo inteiro, luta o tempo inteiro para conseguir os seus resultados e consegue ser competitivo. Então, tem muito mérito nisso. Tô passando além da análise técnica, tática, e estou colocando a alma que o Palmeiras tem colocado. E um exemplo disso é o primeiro gol. Porque você está jogando fora de casa contra o Cerro Porteño, pressão, Laolha, blá, blá. Você está jogando fora de casa, tem uma falta boba ali, uma falta de jogo no meio do campo. Tá, falta de jogo, você cai, segura um pouco.
segura o jogo, cadencia, aproveita, faz o relógio andar um pouquinho, tudo, para a bola, toca de... Não, o Evangelista tá rolando porque sofreu a falta, ele já, no que ele se recompõe, já põe a bola no chão e sai jogando. Os caras, os dois jogadores que estavam em cima dele estão mais reclamando com o árbitro de alguma coisa e a bola já tá com o Estevão para finalizar. Por quê? Porque o time tá ligado o tempo todo, um time que tá competindo o tempo todo. Cada pequena jogada é uma oportunidade de você competir, de você criar, de você ir para cima, de você tentar fazer o jogo. Não é que o Palmeiras ficou com aquele modo de não, vamos ficar enrolando, vamos ficar amarrando o jogo aqui, porque a gente tá jogando com os caras aqui, fora de casa não é mau resultado empatar com o Cerro Porteño, tudo não. O Palmeiras tá pensando em vencer, tá pensando em aproveitar a oportunidade. E o Evangelista, que acabou de chegar, já tava com essa mentalidade, né? E daí, aí, ó, ele tá rolando ali, ó, pum, parou, saiu. E os caras estão reclamando da falta. Esse daí é um lance que normalmente não acontece nada, porque o Evangelista cai, vai lá, reclama, daí o Evangelista vai lá, para, fica olhando ali, tudo bem, a defesa se recompõe, toca de lado e você vai tocando a bola. De repente até pinta um cruzamento na área. Mas não sai muita jogada dali. E saiu. Por quê? Porque o Palmeiras estava ligado o tempo todo. Mesmo num momento de falta boba no meio de campo, estava ligado para tentar... Eu vou abrir o leque. O futebol brasileiro é tão maluco que o time que conseguiu vencer esse Palmeiras tão focado, tão aplicado taticamente, tão raçudo, com tanta qualidade, ele foi batido numa final pelo Corinthians. E o Corinthians, pouco tempo depois, mandou o seu técnico embora. Bem-vindos ao Brasil, amigos. Bem-vindos ao Brasil. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro jogo aberto, depois aí o F360 da ESPN, falando muito dessa grande vitória, esse grande momento que vive o nosso Verdão, o nosso Palmeiras, que sim, é o melhor time do Brasil. Não tem pra Flamengo. Você vê, Flamengo aí tá quase que não classificando pra Libertadores. Pra Libertadores não, né? Pra passar pela fase de grupos. Sim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil hoje, porque tem estabilidade, tem inteligência emocional. Você vê que mesmo, claro que teve bolas na trave, mas o Palmeiras é muito resiliente, como foi falado muito. Ele luta todas as bolas, não tem bola perdida, e sim, a qualidade de cada jogador vem se mostrando com o elenco, com a equipe. Você vê que o gol do Estevão, muito pela cobrança de falta do Evangelista. Como foi ressaltado, o Evangelista sofreu a falta, já pegou a bola e já cobrou. Então pegou também a defesa ali de surpresa. E o Estevão, né, cara? O que a gente vai falar do Estevão? Que golaço que o moleque fez. Tá... Os últimos jogos tá jogando bem agora, né? Porque ele veio numa temporada no início do ano que não estava tão bem. Os últimos jogos, parece que ele tá sentindo que a saída, né, tá acabando. Tempo de Palmeiras, e ele vem já jogando muita bola nos últimos 2 jogos. Ontem fez esse golaço, deu ali um apoio moral ao Vitor Roque, que perdeu gol de cara, mas sim, nosso Tigrinho chegou no final e foi premiado. Deus abençoou ele e fez também um golaço, o primeiro golaço pelo Palmeiras. Então sim, o Palmeiras é o time a ser batido. A gente sabe que não é aquele espetáculo de posse de bola, não é aquele time que dá show de bola, mas é um time que briga muito até o final, não tem bola perdida, e sim, Palmeiras é o melhor do Brasil. E eu quero saber de você, sobre tudo que foi falado aí, você concorda, você discorda? Compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.